Olá a todos, me chamo Rômulo Viana, estou aqui novamente agora para apresentar a aula de interpretação de amostras difíceis utilizando a minha experiência com o Omixon Twin, o software da Omixon. O primeiro caso aqui eu trouxe para vocês é um caso que vocês podem ver aqui na tela, é um caso em que essa amostra foi sequenciada e posteriormente analisada utilizando o software da concorrente e que nós não conseguimos, por esse software, identificar o genótipo do locus DRB1, conforme está mostrado em vermelho, indicado pelo próprio software. É importante ressaltar que essa foi uma amostra que nós processamos a biblioteca por o kit da própria Omixon e fomos então tentar fazer a análise, conforme vocês podem ver aqui no software da Omixon, dessa mesma amostra, a fim de tentar identificar se esse locus DRB1 realmente não funcionou por algum motivo, teve contaminação ou algo do tipo. Ao realizar a análise, nós geramos esses dois resultados. Essas foram duas análises diferentes. Nessa primeira, uma mais completa, em que foram analisados os 11 locus do sistema HLA que o kit da Omixon faz o sequenciamento, nós podemos obter como resultado mais importante para o DRB1, que era o locus em que nós tínhamos uma dúvida, um resultado de DRB1 0101 com DRB1 01100, que no final das contas acabam por participar do mesmo grupo P, e para o segundo alelo, o 0301 com 03147. Esse tipo de ambiguidade que vocês podem ver aqui do gene DRB1, ele se dá principalmente fundamentalmente pela ausência da amostra referência, da sequência referência no sistema IMGT. Poderemos ver onde ocorre essa diferença, essa distinção entre o locus DRB101 e o DRB101 com final 100 e o com final 01. Carregado as amostras, carregado o sequenciamento, o alinhamento desse alelo, podemos ver que esse gene foi coberto desde uma parte o intron 1 até o final, ou quase final, do intron 4. E ao comparar, quando nós podemos adicionar o segundo resultado, como 01100, a esse alinhamento, nós podemos identificar que a única região em que o 01100 e o 0101 divergem, ela se localiza numa região em que não há cobertura do sequenciamento. Vamos tentar aqui mostrar para vocês que esse é o 0101, o 01 com 01100, e aqui em colorido, aqui em verde bem pequeno, quando nós damos um zoom, podemos identificar que a diferença entre um alelo e o outro se dá numa região de exon 5, que é uma região que não é coberta pelo sequenciamento. Portanto, essa ambiguidade, com base no método atual de sequenciamento por NGS com os kits Holotype Omixon, não é uma ambiguidade capaz de ser resolvida. No entanto, como eu já adiantei a vocês, essa ambiguidade, os dois alelos possíveis pertencem ao mesmo grupo P, ou seja, o mesmo grupo que forma o mesmo tipo de proteína após essa tradução do código genético. Então, para fins de transplante, acaba que essa ambiguidade não tem relevância clínica, sendo possível a liberação do resultado em DRB1 0101P com DRB1 0301P. Se necessário, ao navegar pelo DRB1 0301, vou constatar que a mesma coisa acontece para essa ambiguidade. O que acontece é que a única posição de heterogeneidade entre um alelo e o outro, que seria a posição que seria capaz de discriminá-los, ela não encontra-se coberta pelo sequenciamento e, portanto, é impossível de ser identificada
com essa técnica, utilizando os métodos aqui descritos. Outra coisa importante a se pensar, a se refletir nesse caso dessa amostra, é que, como vocês bem se lembram, no primeiro momento nós tivemos essa dificuldade em identificar o resultado, conforme pode ser visto aqui no software da concorrente, mas porque essa dificuldade foi encontrada nele e não no da Omixon. E uma explicação bem plausível é a seguinte, é que o locus DRB101 ele vem consigo, traz consigo o haplótipo de ter também nesse mesmo cromossomo o locus, o pseudogene DRB6. E, portanto, quando nós tentamos analisar essa amostra com o software da Omixon, por o Custom Analysis, como você pode ver aqui, escolhe entre os genes alvo o gene também, o pseudogene DRB6, aqui no Custom, ele habilita outras diversos genes e pseudogenes, nós podemos fazer a tentativa de alinhar ou obter resultados, por exemplo, do DRB1 e também do DRB6. Podemos tentar analisar apenas os dois ao mesmo tempo. Já de antemão, aviso que fiz essa tentativa e esse outro resultado aqui, contendo 3 resultados, se dá justamente por essa análise de 3 genes, que seria o gene DRB1, DRB3 e o DRB6. Quando expandida essa análise, podemos observar que o gene DRB101, o alelo DRB1 com 01, ele vem consigo um alelo DRB601, já o DRB103 vem também com ele o DRB3. E um dos motivos de não ter conseguido um resultado numa resolução ideal no software alternativo é que ele não automaticamente consegue fazer essa distinção entre as leituras, e as leituras referentes ao DRB6 são incluídas no alinhamento do DRB1 nesse software paralelo. Já na Omixon nós não temos esse problema, o software é bem capaz de alinhar apenas as sequências que possuem grande identidade com o gene de interesse. Outra coisa interessante desse software é uma outra amostra, essa amostra 2, por exemplo, essa amostra possui um alelo C do gene HLA-C, um alelo raro, indicado aqui por esse indicador aqui, laranja com vermelho. E quando nós nos interessamos a entender que gene é esse, ou que alelo é esse, qual é a frequência desse alelo na população, porque ele é determinado raro, podemos observar que esse alelo C05 com 37, ele, conforme demonstrado pelo último workshop da Sociedade Internacional de Histocompatibilidade, ele tem a prevalência de 112 ocorrências num universo de quase 8 milhões de observações em diferentes populações aqui listadas, por exemplo, populações africanas, europeias, hispânicas, nativos americanos, ou populações até mesmo desconhecidas, como está aqui listado na seguinte figura. Outra coisa interessante dessa amostra a se discutir é a questão ainda da ambiguidade que eu falei superficialmente na amostra anterior, de 01 com 01100, por exemplo, 0301 com 03147. Essas ambiguidades, apesar de pertencer ao mesmo grupo P, elas podem ser nomeadas alternativamente a 0101P, por exemplo, para tentar restringir as possibilidades a quem você informa esse resultado. É possível, então, que se faça uma geração de um código chamado código MAC ou NMDP.
Por exemplo, conforme pode ser visto na imagem que acaba de ser carregada, essa ambiguidade do DRB1 em 0101 com 01100, ela pode ser convertida numa nomenclatura que seria DRB101 com JZDV. Quando você faz essa decodificação desse código, você obtém por resposta que a ambiguidade está restrita a essas duas possibilidades de alelo. A mesma coisa acontece quando você tenta identificar o código correspondente para o alelo 0301 com 03147. Ele também nos dá uma codificação que é muito mais restrita do que um 0301P, por exemplo, que pode ser uma infinidade. Uma infinidade não, mas bastante, um número bem alto de alelos possíveis para quem recebe esse resultado para interpretar. Avançando um pouco mais, aqui no software, nós temos, por exemplo, essa terceira amostra de interesse que eu separei para vocês. É uma amostra também com um alelo raro, que nos reforça como esse software é capaz de inferir com precisão, com exatidão, quando encontramos um alelo que não é tão frequentemente descrito em populações mundiais, gerais, mas mesmo assim ele consegue ter, por exemplo, o sinal verde aqui, para esse alelo HLA-C 16 com 24. Também tive a curiosidade de tentar identificar qual seria a prevalência, qual a frequência desse alelo na população geral, e para minha surpresa, podemos perceber que esse alelo C1624, ele possui uma prevalência de apenas 10 ocorrências num universo de quase 8 milhões de possibilidades de indivíduos ali registrados para esse banco de dados mundial, o que é uma frequência extremamente baixa, de bastante interesse para fins de investigação, até mesmo de determinação de haplótipo, se for de interesse do laboratório correr atrás disso. Além dessas 3 amostras, eu vou trazer uma 4ª amostra, que é um caso bem interessante, que se trata de um alelo novo, um alelo que nunca foi descrito anteriormente no locus HLA-A. Esse alelo HLA-A 2402 tem, ao que o software indica, uma alteração aqui, e por isso possui consigo essa identificação de possível novidade de um alelo novo. Essa amostra foi uma amostra que obtivemos em campanha de doação voluntária de medula óssea de um indivíduo, em que nós realizamos apenas a identificação, o sequenciamento dos genes A, B e DRB1. Para o locus, por exemplo, o locus B, por exemplo, não teve nenhuma alteração. O DRB1 também, quando nós reduzimos aqui a precisão, conseguimos restringir bastante o resultado, mas para o locus A, há essa novidade. E quando nós nos deparamos com essa novidade, com essa possibilidade de alelo novo, uma coisa interessante de se fazer num primeiro momento é investigar se, de acordo com as métricas obtidas pelo software, é possível ter uma leitura completa do gene, um sequenciamento completo, ou principalmente dos tais regiões codificantes, isso é bem importante, mas se tiver um gene completo em cobertura, seria melhor ainda. Conforme podemos observar aqui na aba de controle de qualidade do software Omixon Twin, nós podemos observar que quando nós tentamos ver se essa geração da fita consenso, se o sequenciamento é contínuo do início ao fim, a resposta para o locus A é que sim. No entanto, uma segunda de extrema importância variante é a cobertura com o chamado de fully phased, que é a faseamento completo, ou seja, distinguir com exatidão se uma sequência obtida é de um alelo e a outra é do outro, com total independência e sem dúvidas. No entanto, a resposta para isso foi não. Em alguns casos, eu adianto para vocês que, ao retornar à tela inicial e voltar à análise
e você tentar um custom analysis aqui, alterando o número de leituras usadas para o sequenciamento, pode acarretar que então consiga se resolver esse problema de quebra de fase. No entanto, esse caso eu adianto para vocês que não foi o caso, porque vou ilustrar logo a seguir. Quando nós navegamos nesse alinhamento do locus A, nós podemos observar que aqui está apenas um dos alelos, 2301, quando esse é o segundo alelo, 2402, e aqui está a diferença indicada de forma colorida aqui no exon 2, em que a sequência referência mais próxima do que nós obtivemos, que é a 24020101, ela possui na posição 624, aqui conforme a navegação do software, posição 324 com relação à referência do IMGT, que é o banco de dados para alelos HLA. Nessa referência, deveria ter um C, uma citosina, nessa posição. No entanto, nós obtivemos para essa posição uma guanina com uma cobertura mostrada aqui embaixo de 144 bases. Nós podemos, inclusive, navegar um pouco mais as estatísticas dessa base, por exemplo, em que esse número se confirma, 144 para a formação da sequência consensus e 147 para o alinhamento ao 24020101, ou seja, 144 vezes essa base foi identificada como um G em vez de um C. E outra coisa interessante de se notar, assim que você identifica uma possibilidade de um alelo novo, é onde ele está localizado, nesse caso de um exon, e sendo localizado então em um exon, é interessante você identificar se essa alteração nessa base vai acarretar numa alteração de códon, que consequentemente vai acarretar numa alteração do aminoácido formado. O software permite que você veja isso a partir dessa opção do Display Amino Acid, e aí aqui você consegue identificar qual era o aminoácido formado por essa trinca de nucleotídeos anteriormente descrita como GCG, era uma alanina. No entanto, quando ela altera a sua sequência para GGG, passa a ser uma glicina, e isso tem bastante interesse fenotípico e clínico, você ter uma proteína, um aminoácido que vai dar origem a uma proteína alterado, então tem bastante relevância clínica você reportar esse tipo de achado. E agora, feliz que você encontrou esse achado, você precisa reportá-lo. O caminho dado pelo software para essa exportação se dá justamente a partir dessa figura aqui, que você pode dar um export na sequência. Você pode exportar a sequência obtida e você pode marcar se você quer apenas exportar a sequência a consenso gerado, se é uma sequência nova, e a partir disso será gerado um arquivo no formato FASTA, em que ele contém as sequências do início ao fim da geração obtida pelo software. Além disso, para fins de saber exatamente qual será a geração dos aminoácidos formados, ou da proteína gerada por esse gene, por esse alelo, você pode entrar nessa opção, que agora eu preciso preencher aqui para poder passar, mas gerar essa Feature Table File, que seria um arquivo no formato TBL, que é importante para que você indica justamente as posições em que começam o exon 1, o exon 2 e assim por diante. Você determina as regiões codificantes desse gene, e quando você faz a publicação ou o repasse dessas informações para o seu banco de dados de preferência, o NCBI ou o banco de dados europeu, você pode já referir nessa sequência qual será a proteína formada, e com isso agilizar bastante o trabalho na segunda etapa, que é quando você reporta essa alteração para o IMGT. Nesse caso,
não foi um final tão feliz assim de cara. Por quê? Porque nós obtivemos quebras de fase conforme indiquei em etapa anterior, que fully phased estava como no, porque nós temos uma fase aqui, fase 1, fase 2, há uma quebra, e uma fase 3. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é possível assegurar que essa leitura aqui, essa sequência, ela tenha por continuidade essa sequência aqui e depois essa sequência aqui. Quando nós falamos apenas de uma amostra, de uma sequência, fica um pouco difícil de visualizar, mas quando nós entramos no campo de análise em que há duas, aqui o software tem alguns artifícios que ajudam a identificar se há quão forte é essa ligação entre uma fase e outra, se elas são intercaláveis. Eu trouxe aqui, eu vou ilustrar aqui para vocês o que nós fizemos, porque achamos bastante importante que esse alelo fosse descrito, e para tal, conforme será ilustrado, agora está ilustrado em nossa tela, tínhamos duas opções de fases. O que quer dizer? Essa sequência em azul, por exemplo, aqui ilustrada no mouse, ela acompanha a sequência preta aqui e ela caracteriza o alelo 23010101. A opção seria que, com essa quebra de fase, essa região em laranja, em que possuímos essa alteração de base, seria acompanhada por essa porção em cinza, o que daria origem ao alelo HLA-A24 novo. A outra opção possível era que a região em azul aqui não viesse com a região em preto, viesse com a região em cinza, o que seria essa sequência aqui, caracterizaria um alelo 23 novo, porque o alelo 23010101 ele é descrito por isso tudo. Quando ele tem essa metade nova, ele não tem descrição nos nossos bancos de dados, então é uma incógnita o que seria ele como alelo. E além disso, o laranja com o preto, que seria a troca de fase, seria também um alelo novo. Então teríamos dois alelos novos, o que o software por si só já encarou como uma coisa difícil de acontecer, mas ainda assim é possível, e por isso organizou o 24.2 sendo novo e não o 23.1 sendo novo também. São passos mutacionais que são mais difíceis de acontecer. Avançando um pouco na nossa investigação, nós realizamos a encomenda, desenhamos personalizadamente 3 primers diferentes, conforme estão ilustrados aqui, em amarelo, verde e em roxo. E para fins de investigar e elucidar essa determinação de fase, conseguir identificar aonde começa um e aonde termina outro, como são eles de fato. E para a nossa investigação, o primer 1, o primer em amarelo, ele é um primer que ele se ligava única e exclusivamente na região em que ocorreu a alteração, naquela região, conforme é possível observar aqui no exon 2, se não me falha a memória, exatamente nessa região aqui de alteração. Já o segundo e os terceiros primers, eles eram indicativos de qual fase continuaria essa sequência. Se o laranja continuava com o cinza ou se o laranja continuava com o preto. A sequência cinza ou a preta. Para isso, desenhamos um primer em verde aqui, que era compatível, que era complementar apenas ao cinza, e um primer em roxo, que era compatível apenas à região preta. E, por nossa até sorte, tínhamos conosco 2 amostras com a mesma alteração para fazer essa investigação. Amplificamos essas amostras 2 vezes, uma para a combinação amarelo com verde e outra com a combinação amarelo com roxo. Então, geramos 4 amplificações ou possíveis amplificações. Nosso interesse ou nosso desejo, nossa expectativa, melhor dizendo, seria que o amarelo
aparecesse em amplificasse com o verde apenas ou amarelo amplificasse com o roxo apenas, e aí nos determinaria essa fase completa. Adianto que o melhor dos cenários, o mais plausível dos cenários seria realmente amarelo com cinza, por se tratar de apenas um alelo novo. E na próximo slide, na próxima imagem, aqui eu mostro um pouco sem identificação, mas o nosso gel de agarose com os produtos de amplificação dessas combinações, o amarelo com verde e o amarelo com roxo. O amarelo aqui com verde está representado nesse gel de agarose, nessas duas posições, amostra 1, amarelo com verde, amostra 1, amarelo com roxo, um traço, apenas um resquício de primer e amplificação. Amostra 2, amarelo com verde e amarelo com preto. E aqui apenas o padrão, o tamanho de base, para saber o que nós estávamos amplificando. Então, nesse caso, nós conseguimos determinar por técnica alternativa, por um trabalho de customização, já que tratamos de ser um laboratório também de acadêmico, temos esse viés de pesquisa, investigamos e chegamos à conclusão que esses dois pacientes, esses dois indivíduos, possuíam o alelo 23, o HLA 23010101, com um 24 novo, e assim, posteriormente, realizamos o repasse das informações para os bancos de dados de interesse, para que possamos, então, publicar essa novidade como um alelo novo, e nas próximas versões do banco de dados, quando vocês forem realizar suas análises, será possível que esse alelo HLA-A24 novo já tenha um nome determinado, um 24915, seja lá qual for, e vocês possam, então, não ter todo esse trabalho que nós tivemos de publicar e tornar público mesmo essa informação de que esse alelo existe e ele pode ser encontrado em nossa população brasileira. Essa foi a aula sobre amostras difíceis utilizando o software Omixon Twin. Então, acredito que vocês tenham conseguido ver aqui alguns dos casos interessantes, desde os mais simples até alguns passos mais complexos. E qualquer dúvida, não deixem de me contactar. Os dados estão aqui na tela. Muito obrigado e até a próxima.